Segunda Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segunda Crônicas 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo desde o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se com o rosto em terra sobre pavimento e a adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereceriam sacrifícios perante o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifícios, bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagrar a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também levitas, com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte dele, e todos Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. E ao dia 8º celebrar o dia de restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festas. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e Salomão e ao seu povo Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atenta aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que domine em Israel.
Porém, se vós vos desviardes e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e foste servir a outros deuses, e vos prostarde a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio entre mote e entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim como esta terra e como esta casa? E dirão: porquanto deixara ao Senhor, Deus de seus pais, as que tirou da terra do Egito, e se dera a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todos este mal. O que eu entendi com essa palavra, que o Senhor quer que nós arrependemos dos nossos pecados, que nós não servimos a outros deuses, somente a Ele, porque somente Ele é o Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus de Salomão, o mesmo Deus que a gente busca, que nós cremos. Ele fala aqui no 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então que nós venhamos orar, clamar, se arrepender de coisas erradas, daquilo que não agrada aos olhos do Senhor, adorar somente a Deus, não criar uma idolatria diante de nós, não idolatrarmos nada, porque a idolatria faz separação entre Deus e o homem, que nós venhamos buscar de coração esse Deus. Como ele disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, Deus chamando para nós buscarmos ele, se humilhar e orar e buscar a presença dele e se converter dos seus maus caminhos. Então eu vou ouvir lá do céu e vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua casa. Eu vou sarar, vou tirar você dos seus problemas, vou tirar você de frustração das coisas que você passa, que o seu gemido tem chegado até o trono de Deus, porque você pensa que Deus não está vendo todas as coisas. Deus, ele está vendo todas as coisas, mas ele espera de nós que nós venhamos buscá-lo. Jesus, ele já fez a parte dele lá na cruz do Calvário, se entregando por nós. Agora ele espera de nós que nós o buscamos, que nós se humilhamos perante ele. Porque ele é o nosso Deus, nós temos que nos humilhar e orar e buscar a presença dele. E se converter de coisas erradas, se converter dos nossos maus caminhos. Então a palavra diz que ele vai ouvir lá do céu e perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, nossa casa, nossa família, nossos amigos. Aí ele vai abrir os olhos e vai atender aos ouvidos dele, a oração deste lugar. Ele vai ouvir a oração daquele que está aflito, daquele que está clamando, daquele que está com fé, daquele que está acreditando. Nós temos que obedecer ao nosso Deus. A palavra de Deus, ela é muito eficaz, ela é muito sincera. Ela é verdadeira e é única. E o objetivo é um só. Deus quer que todos se arrependa e busque a Ele. Busque a salvação. Deus falava com Salomão: quanto a ti, Salomão, se você andar diante de mim como andou Davi, o teu pai, e fizer conforme tudo que eu te ordenei, e guardar os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, eu também vou confirmar o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. E Deus, ele, assim como ele foi na vida de Davi, ele foi na vida de Salomão. Mesmo Salomão andando fora dos estatutos de Deus, porque ele saiu fora. Eu não sei explicar se Salomão
obteve a salvação. Isso quem sabe é só Deus. Mas ele foi um grande homem de Deus e Deus falava com ele. Então que nós venhamos a não desviar dos estatutos que Deus está ordenando. Não ter outros ídolos diante de nós. Nós temos que guardar somente a fé em Deus, acreditar que Ele pode todas as coisas na nossa vida e buscar a tua palavra, buscar entendimento. A Bíblia é a palavra do Senhor, basta ler e compreender as suas palavras. Busca com fé de todo o coração que Deus vai revelar a palavra a cada um de nós, desde que nós tenhamos aquela confiança nele. Muitas das vezes as pessoas reclamam, murmuram, nada tá bom para ela. Se tá calor, reclama, se tá chovendo demais, reclama, se tá frio, reclama. Tudo que tem, reclama. E Deus não quer assim. Muitas das vezes, se a gente parar um pouco e meditar na palavra do Senhor e parar de reclamar e buscar o Senhor de todo o nosso coração, se humilhar na presença de Deus, reconhecer que nós não somos nada, que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Nós temos que nos humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, porque todo mundo é falho. Aqui não tem ninguém perfeito nessa terra. Deus olhou e para baixo não viu um justo sequer, mas Ele quer que nós acreditamos que Ele é Deus. E nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo que veio por nós dentro do nosso coração. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus Cristo, Ele é Deus. E nós temos que buscar Ele, confiar de que Ele é por nós. Deixarmos coisas erradas para lá, pararmos de muita conversa e se humilhar perante Deus. E buscar Ele no particular, conversar com Ele, confiar nele, ter confiança de que Ele vai ouvir nossas palavras, ouvir o nosso clamor. Muitas das vezes o inimigo cega a mente das pessoas para que elas duvidem das coisas de Deus. Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos cegar a nossa mente. Nós temos que ter a confiança, buscar, clamar, porque a palavra de Deus é uma palavra que nos leva à salvação, é a palavra que nos faz conhecer o verdadeiro Deus que veio por nós. Temos que confiar de que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lá em Apocalipse fala que quem tirar qualquer palavra da profecia desse livro, Deus também tirará a parte da pessoa de ir morar no céu. Essa pessoa não terá salvação diante de Deus. Nós não podemos nem aumentar o que está escrito aqui e também nem tirar aquilo que está escrito aqui. Nós temos que acreditar. Ah, mas eu não entendo a palavra de Deus, muitos vão dizer. Mas eu também não entendi e não entendo até hoje, mas o Senhor nos revela a palavra dele. Ele fala com nós através de um versículo. Basta nós lermos com fé, orarmos com fé, pedir com fé. Deus está pronto para nos receber, para nos responder. Quem disse que morar no mundo é fácil, que nós passaremos por aflições, por tudo aqui, mas o Senhor, Ele nos garante a vitória. Jesus também passou por aflições. Ele foi caluniado, Ele foi perseguido, Ele foi morto pelas nossas culpas, mas Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, Ele deixou o evangelho para nós acreditarmos. Se não fosse Jesus, não teria salvação para ninguém. E Ele está chamando todos os dias, o Senhor bate nas portas de cada um e chama, porque Ele é o verdadeiro amor, Ele é um Deus justiça, mas Ele é o amor que te chama todos os dias para uma tão grande salvação. Deus abençoe. Medite nessas palavras.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, a sua família. Deixe para sua meditação. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.